quero trazer um requerimento relativo ao IPREM. Queria pedir para o pessoal da mídia colocar um quadro. Esse quadro está no relatório do Tribunal de Contas e ele traz ali, a gente pode observar, esse é o déficit atuarial da Prefeitura com relação ao IPREM. O que o IPREM estaria com déficit que a Prefeitura vai aportando valores anualmente para ir minimizando esse déficit. Então, a gente verifica ali, dos anos 2020 para 2021, houve um acréscimo enorme de 33 milhões de déficit para 133 milhões de déficit de um ano para o outro. Então, assusta um pouco. Hoje, o secretário da Prefeitura esteve aqui, né, o Júlio, e nós indagamos a respeito disso, e ele disse que realmente eles estão fazendo um estudo para verificar as causas, e assim que ele tiver um retorno, ele vai nos passar. Com relação ao um outro requerimento que eu fiz, requerimento 231, pode apagar, por favor, com relação à fisioterapia prestada por terceiros, por clínicas que são contratadas, concessionárias do serviço. Eu recebi uma denúncia de que algumas clínicas, né, essa pessoa que veio me trazer a denúncia é uma pessoa de extrema confiança minha, e ela já esteve sendo tratada em 2 clínicas, e nas 2 clínicas o procedimento foi o mesmo. Ela levou uma requisição do médico, requisitando 80 sessões de fisioterapia. Chega na clínica com as 4 folhinhas de 20 sessões cada uma, e aí ela já tem que assinar todos os atendimentos de uma só vez, como se ela tivesse feito as 80 sessões. E aí ela começa o tratamento. E depois de um tempo, ela tinha feito no máximo 60, até fiz uma conta aqui, só descartando sábado, domingo e feriado, no máximo 64. Então, 16 ela não fez, e a clínica disse, o tratamento já terminou. E aí ela questionou, mas eu não fiz as 80 sessões. Ah, mas é que teve dia que fez 2, mas nenhum dia ela fez mais do que porque a sessão ela é 45 a 50 minutos, né? Então, nenhum dia ela dobrou esse tempo, sempre menos de 1 hora, né? Então, eu estou questionando se existe um controle, como que a Prefeitura fiscaliza essa prestação de serviço, porque se isso é praxe, o que está acontecendo, então? Está acontecendo que essas clínicas estão recebendo por um serviço não prestado. Então, ela está lesando o erário, que está pagando por um serviço que não foi prestado, está lesando o paciente que tinha o direito de receber o serviço e não teve o tratamento completo. Inclusive, essa pessoa me disse que depois ela voltou no médico. O prazo para ela voltar no médico era o prazo mais ou menos que ia ter terminado a fisioterapia. E aí ela ficou mais de 30 dias sem fazer, porque disse que tinha terminado o tratamento. E aí o médico falou, nossa, mas por que você ainda está inflamada? Falei assim, você terminou a fisioterapia? Ela contou mais ou menos para o médico, e o médico orientou. Então, não entregue todas as folhas dessa vez, entregue só uma. E aí, na saída, ela perguntou para o enfermeiro, então eu vou entregar só uma. Ele, não, pode entregar todas, porque eles sabem como fazer a prestação lá. Eles sabem como direcionar. Então, a gente fica assim com um pouco de receio, que talvez até esteja havendo sei lá, uma participação nisso aí de alguém que está orientando dessa forma. Então, isso precisa mudar, precisa verificar e precisa dar um jeito de fiscalizar, para que... Eu acho que o melhor fiscal é o próprio usuário. É a própria pessoa que está com a folhinha, não assinar. Fala, eu vou assinar só no dia que eu fizer. Só no dia que eu receber o serviço.
É a própria pessoa, mas às vezes a pessoa fica constrangida, ela está num ambiente diferente, ela está falando com profissionais, enfim. Então precisa achar um jeito de fechar isso aí. E também está prejudicando aqueles que participaram do certame para verificação do valor, porque é sempre o menor preço. Então muitas clínicas concorrem, coloca lá o valor que ela vai dar para fazer o serviço, e o menor preço que ganha. Então, quem colocou um preço justo, às vezes um pouquinho maior, porque ela ia prestar o serviço, ela foi descartada. E aquele que colocou o menor preço está ganhando porque ela está fazendo menos, né? Então, a gente precisa verificar isso. E um último assunto que eu gostaria de trazer hoje é em relação a uma reunião de escola lá na CIO. Em março houve uma reunião e a gente questionou, porque muitos pais nos procuraram querendo saber, havia uma promessa do secretário que as reuniões de pais aconteceriam no Caju, onde os alunos moram, e não na CIO, que é longe, e muitos pais não dispõem de condições para se deslocar. E aí nós questionamos, né, esse requerimento foi assinado pelo Romler, a Nil, o Dudu e eu, e veio essa resposta do secretário. Aí nessa resposta, não sei se dá para ampliar mais um pouco, para que se possa ler, mas aí ele diz que nessa reunião não era tão importante a presença dos pais, porque era só para conhecer as dependências da escola, e depois está ali, ó. Contudo, as reuniões onde a participação dos responsáveis venha a ser indispensável serão realizadas na EMEF Guiomar Fortunato Conelhan Burcati, no Jardim Caju. Então, novamente, uma promessa de que as reuniões de pais necessárias à presença dos pais aconteceria, sim, no bairro Caju. E agora eu venho colocar para vocês aí, eu peço que mude a mensagem que foi encaminhada para os pais, tá? Gostaríamos de informar que realizaremos uma reunião de pais no dia 21 de maio de 2024, terça-feira, às 18 horas, na CEIOL. A presença de todos é de extrema importância, pois discutiremos assuntos relevantes sobre o desenvolvimento acadêmico e comportamental dos alunos. Contamos com a sua participação para fortalecermos juntos a parceria entre escola e família, visando o melhor desempenho e bem-estar dos alunos. E ainda uma complementação. A secretaria também informa que a direção buscou, junto à Secretaria de Transporte, disponibilizar condução aos senhores pais, porém sem sucesso. Promessa descumprida. Mais uma vez. Descaso com a família. Descaso com os alunos. Pelo menos 30% dos pais ali não possuem veículo. Isso já foi apurado. Alguns possuem, mas às vezes o motorista não está na casa para levar. Às vezes o veículo está sendo usado numa outra realidade. E se é no bairro, pelo menos ou o pai ou a mãe vai. Pelo menos ter oportunidade de ir. Então, será que estão preocupados com a educação das crianças? Será que estão preocupados com o desempenho das crianças, como a diretora colocou aqui, que é importante, é de extrema importância, pois discutiremos assuntos relevantes sobre o desenvolvimento do aluno, sobre o comportamento dos alunos. E como isso é importante? Porque, às vezes, numa reunião de pai, o pai e a mãe ficam sabendo da situação do aluno, ele chega em casa, ele tem uma conversa com esse aluno, muda completamente. Eu sei porque eu fui professora. O aluno muda. Agora, se o pai e a mãe não podem acompanhar, o que se pode esperar? Então, ao invés de proporcionar essa contribuição, porque esse é o dever do Estado, é contribuir com a educação que o pai e a mãe não conseguem dar. É ajudar, é apoiar. Nessa situação, o que a gente está fazendo? Cata os filhos lá, enfia a boiada dentro do ônibus, né?
leva para lá e eles, pai, mãe, não importa. Então, gente, é triste. Eu fico triste de ver essa realidade. E pior, promete e não cumpre. Promete e não cumpre. Dá para ver, né? Se dá para acreditar. Hoje era isso. Muito obrigada.